Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos continuar aqui as gravações com Atos capítulo 15, as primeiras dissensões, as primeiras diferenças entre os apóstolos, diferentes opiniões, porque o Espírito Santo ainda estava esclarecendo coisas a eles. Então era tudo muito novo, então havia com certeza algumas coisas em que eles divergiam. Mas naquilo que eles convergiam, era muito mais forte, né? Porque eles convergiam no amor e na graça do Senhor, mas divergiam em algumas questões, e nós vamos ver que essas questões vão ser colocadas neste capítulo, para nós tirarmos as nossas conclusões. Não vai ser difícil, porque o Espírito Santo já esclareceu bem essa questão a todos nós. Mas até hoje existem diferenças doutrinárias em igrejas, né? Algum ponto, outro ponto, mas o que nos converge é muito maior do que o que nos diverge, não é verdade? Nós somos convergidos ao amor de Cristo, nós somos convergidos à graça do Senhor, todos convertidos ao Senhor. Isso é o mais importante. E as questões secundárias depende de cada um, de cada visão, mas o Espírito Santo não deixa ninguém confundido com relação à graça derramada em Cristo Jesus. Amém? Diz assim essa palavra em Atos 15. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judeia. Começaram a ensinar os irmãos e diziam assim, a menos que vocês sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Ou seja, aqueles irmãos queriam condicionar a salvação dos gentios, que não eram judeus, à lei de Moisés, à circuncisão, porque vocês sabem que todo judeu é circuncidado no 8º dia, no prepúcio, e aquelas questões que Deus colocou para o povo judeu, e eles agora queriam impor essas mesmas condições e condicioná-las à salvação dos gentios. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. O Paulo parecia que é bem bravo, né? Ele discutiu muito, ele vai confrontar Pedro cara a cara. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Já que eles não chegavam numa conclusão do que eles deviam fazer, né? Deviam obrigar os gentios a se circuncidarem, a seguirem a lei de Moisés, os mandamentos, ou não. Eles seriam salvos pela graça do Senhor Jesus. Então vamos ver como é que caminha essa história. Quando eles chegaram a Jerusalém, eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, fizeram festa lá, parabéns e tal, se amaram, se receberam pelos presbíteros, e eles relataram tudo que Deus havia feito no meio deles. Contudo, alguns irmãos que pertenciam à seita dos fariseus, eles se levantaram e disseram assim: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Até hoje, algumas questões com relação à lei de Moisés ainda é discutida, né? Guardar o sábado, não guardar o sábado, comer isso, comer aquilo, não comer isso, não comer aquilo, condicionando a lei de Moisés à graça e à salvação que está em Cristo Jesus. Os apóstolos e os presbíteros então se reuniram para decidir essa questão. Vamos ver quem está certo, quem está errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Certo? Tudo bem. Deus, continua Pedro, né? Ele conhece o coração humano e ele confirmou que ele aceita os gentios. Quando que ele confirmou isso? Quando ele lhe deu a eles o Espírito Santo. Da mesma forma que ele deu a nós, ele também deu o Espírito Santo aos gentios. Ou seja, Deus aceitou aos gentios como eles eram. Eles eram circuncidados? Não eram. Não receberam o Espírito Santo? Receberam. Quer uma graça maior do que receber o Espírito Santo? Quer um sinal de aceitação maior de Deus para com os homens do que receber o Espírito Santo? Não há. Não há.
essas questões que eles estavam colocando eram secundárias. Então ele diz assim, Deus não fez distinção alguma entre nós, os judeus, e eles. Ele purificou o coração deles por meio da fé. Olha Pedro explicando, vocês estão percebendo? Ele deu o Espírito Santo, ele conheceu o coração, ele sondou o coração e ele permitiu que eles fossem purificados por meio da fé em Cristo Jesus. Então, ele diz, porque agora vocês provocam a Deus? Você está querendo provocar a Deus? Você quer condicionar a salvação, a liberdade em Cristo Jesus, à obediência de leis mosaicas, as leis dadas aos judeus por Moisés, e você quer anular a graça de Cristo na vida das pessoas? É isso que você quer fazer? Ele diz assim, cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor. Por que vocês provocam a ira de Deus? Vocês sobrecarregam os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? Nem nós, os judeus, não conseguimos suportar essa sobrecarga de leis mosaicas. Nós não conseguimos suportar todos esses mandamentos. E agora vocês querem obrigar aos gentios a colocar sobre eles essa mesma carga? É isso que vocês querem fazer? Pedro falando, hein? Ele diz assim, nós temos que entender só uma coisa, nós somos salvos pela graça. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer receber o dom de Deus? É pela graça. Amém? E assim, todos ouviram em silêncio, diz essa palavra, né? Enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e as maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Paulo começou a falar, olha, gentios sendo batizados, gentios se convertendo, gentios sendo curados, recebendo o Espírito Santo, curando em nome de Jesus. Como que nós vamos poder negar isso a eles? Como que nós vamos poder condicionar a eles essa graça, a obediência de leis dadas aos judeus no Velho Testamento, na Velha Aliança, se eles estavam agora debaixo da Nova Aliança? Não é que ele anulou o Velho, mas a Nova era muito maior, era muito superior, ela sobrepuja em tudo a Velha Aliança. Aleluia! Quando eles terminaram de falar, Tiago se levantou e disse, irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentro deles um povo para si. Deus visitou os gentios e dentro dos gentios separou para ele um povo. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, porque assim está escrito. Olha como que está escrito. Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei essas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade, aí entram os gentios, busquem ao Senhor, incluindo os gentios, todos os que eu chamei para serem meus. Aleluia! O Senhor te chamou para ser dele. Então, não tem nenhuma lei nesse mundo que possa impedir você de receber o Espírito Santo e viver debaixo da graça e do amor de Cristo Jesus. Amém? E o Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, eu considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que eles se convertam a Deus. Não vamos criar dificuldades, não vamos criar leis, não vamos impor cargas pesadas. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar o Espírito Santo? Amém, amém. E pronto, era só isso, era muito simples. E ele soube expor isso de uma maneira bem diferente, bem simples, né? Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos. Bom, aí já é uma coisa muito... Se você vai comer um alimento que você sabe que foi oferecido a um deus, a uma deusa, ou sei lá quem, um santo, uma santa, aí você não vai comer. Oferecido a ídolos, não. Aí também já é demais. Ele tá falando, algumas coisinhas a gente vai alertar. Abstenham-se de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, abstenha-se da imoralidade sexual. Seria muito também, né? Você continuar sendo imoral sexualmente, adulterando
ou cometendo torpeza, ou fornicando, ou fazendo sexo fora do casamento, aí também você já está querendo demais, né? É claro que você vai se abster disso, porque mesmo se você realmente, seu coração está voltado para o Senhor, você não vai nem pensar nessas coisas, amém? Nem pensar em fazer isso. Da carne de animais estrangulados, o animal que morre estrangulado, você deve abster-se de comer, e do sangue. Eu evito de comer chouriço, não gosto, acho horrível, acho nojento, e acho que aquilo é feito de sangue, né? Eu evito, amém? Pois essas leis de Moisés são pregadas. Moisés, tudo isso está dentro das leis de Moisés. Todos os sábados nas sinagogas judaicas, em todas as cidades, há muitas gerações. Era muito difícil para um judeu se libertar de tudo aquilo. Porque, gente, são milhares de anos vivendo debaixo disso, debaixo desse jugo, debaixo dessas leis. Aí, de repente, pá, libera tudo. Era muito difícil para os judeus aceitarem isso e aceitar no meio deles pessoas que pudessem cometer esse tipo de coisas e não se submeter à lei deles. Mas agora o Novo Testamento tinha coisas superiores, tinha coisas novas e estava difícil para eles entenderem. Então eles ainda estavam debatendo essas questões do Velho e do Novo Testamento. Amém? Então os apóstolos e os presbíteros de toda a igreja de Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia, da Síria, com Paulo e com Barnabé, para informar sobre essa decisão. Que decisão? De que eles estavam livres da lei mosaica, exceto os alimentos oferecidos a ídolos, a imoralidade sexual, a carne dos animais estrangulados e o sangue. Amém? E para informar sobre essa decisão, os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado de Barsabás, e Silas. Judas e Silas. Essa foi a carta que levaram. Olha a carta o que diz. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem a nossa autorização, ou seja, falaram, mas foi da cabeça deles, tem perturbado e inquietado vocês com o seu ensino. Eles estão querendo forçar vocês a assumir posturas judaicas, posturas mosaicas. E eles estão dizendo, eles tiveram a nossa autorização, e essa carta confirmava isso. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, eles entraram num acordo, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui nós estamos escrevendo. Essa foi a carta que eles levaram para falar do posicionamento de todos os apóstolos que entraram no consenso para estar pregando aos gentios. Amém? Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior do que esses poucos requisitos. Quais requisitos? Abstenham de se comer alimentos oferecidos a ídolos, consumir carne, sangue ou a carne de animais estrangulados, animal que morre estrangulado não pode comer, e de praticar a imoralidade sexual. Isso vocês não devem praticar realmente. E as demais coisas foi coisa da cabeça deles. Vocês farão muito bem você faz, se vocês evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. E assim foi a carta, né? Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram essa carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora, porque eles já estavam sentindo o peso, né? Nossa, se eu quiser me salvar, eu vou precisar obedecer, me circuncidar, obedecer a lei mosaica. E eles, não, agora é graça. Fica frio, fica tranquilo. Não é que é menos pesado, né? Não é mais, mas é bem mais tranquilo, né, gente? Porque ninguém merece, né, ter que mudar todos os seus costumes, todos os seus hábitos e se submeter a leis que foram dadas num momento de necessidade, mas foi dada aos judeus. Aleluia! Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras.
Que essa palavra te encoraje, meu irmão. Que essa palavra te fortaleça. Que essa palavra te dê ânimo a cada dia na sua vida, para você prosseguir amando, 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 amando as pessoas, amando o seu próximo, amando os seus irmãos, porque isso é a ordem desse evangelho. Esse é o ponto central desse evangelho de Jesus Cristo. Amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Isso é fácil de fazer? É claro que não. Se fosse fácil, Deus não precisava ordenar. É uma ordem: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia. E então, eles encorajaram muito com essas palavras, permaneceram ali algum tempo. Depois os irmãos enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. O Silas não foi, ele ficou. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. E a palavra crescia, e a palavra se multiplicava, e a palavra caía dos corações, e Deus ia aumentando o número de cristãos neste mundo, como hoje é o número que nós vemos, né? Incontáveis os cristãos, né? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde nós pregamos com a palavra do Senhor, para ver como que os irmãos estão indo. Vamos voltar lá onde a gente começou a pregar, naquelas outras cidadezinhas que nós passamos, e vamos lá ver como é que eles estão se comportando. Barnabé queria levar junto João Marcos, mas Paulo não gostou da ideia. Ele se opôs a Barnabé porque João Marcos tinha se separado deles lá na Panfilha e não prosseguindo com eles no trabalho. Então, o Paulo achou melhor: não, João Marcos não, porque ele já abandonou a gente lá na Panfilha, então eu acho melhor não levá-lo, né? O desentendimento entre eles foi tão grave, a gente pensa: nossa, eles concordavam em tudo. Gente, eles eram humanos. Eles eram homens como nós, sujeitos a paixões, sujeitos a opiniões e propensos a algum tipo de desentendimento. Não, você não concorda comigo, eu não concordo com você. Isso era normal, mas o que os unia com certeza era muito maior do que os que desuniam, né? Do que aquilo que os desunia. O amor em Cristo falava mais alto, mas alguns desentendimentos eram corriqueiros naquela época, como é até hoje, né? Então, o desentendimento foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos, navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu. Cada um foi para um lado, cada um escolheu seu companheiro e cada um foi continuar a obra do Senhor, né? E os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Amém? Então ele viajou por toda a Síria, Sicília, fortalecendo as igrejas de lá. E assim termina esse capítulo 15 de Atos, muito interessante, muito esclarecedor para nós, né? Porque muitas questões até hoje ainda são discutidas. Há algumas questões polêmicas que aparecem nesse capítulo com relação à obediência ao Velho Testamento, ao Novo Testamento, com relação às leis mosaicas e com relação à graça do Senhor Jesus, ainda separam algumas igrejas. Mas o que nós sabemos verdadeiramente é que a graça de Cristo sobre todos nós é o que verdadeiramente nos une e é o que verdadeiramente deve nos unir para que nós continuamos em frente essa missão que o Senhor nos enviou e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, continua condenado, porque já estava, só continua condenado. Mas se você quer salvo, vamos aprender a lição desse Evangelho, né? Desse capítulo 15, né? A lição central do Evangelho: amar ao próximo como o Senhor Jesus nos amou. Isso não é fácil, mas isso é possível quando o Senhor derrama o amor dele no nosso coração. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com Atos capítulo 16. Não esquece de deixar seu like, porque vocês esquecem. E não esquece de colocar amém lá no comentário. Isso me ajuda bastante. Um abraço, até amanhã e compartilha.